A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 5 e 6 em específico, o apóstolo Paulo ele diz exatamente assim, em uma das versões, ele diz exatamente assim: e destruímos fantasias e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí no final, o versículo 6 ele diz assim, que somente quando a nossa mente e toda a nossa obediência está totalmente sujeita a Cristo, é que nós estamos aptos para punir todas as rebeliões ou toda rebelião. Então, ouça muito bem, ouça com atenção essa palavra, irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, neste capítulo, ele está confrontando os coríntios, porque ali se levantavam algumas afrontas contra o ministério dele e contra ele, pessoa. E o que o apóstolo Paulo estava falando com eles? Que esse julgamento, essas afrontas estavam vindo de corações orgulhosos que tinham mentes aonde o engano e fantasias tinham influência neles, sobre a vida deles. E por isso eles estavam afrontando, estavam fazendo de comparações, vamos dizer que também menosprezando o ministério do apóstolo Paulo. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando? Enquanto em nós tiver orgulho, tiver vaidade, engano, e podemos usar essa expressão fantasias, na nossa mente, em nós, tudo isso vai contra o conhecimento de Deus de se manifestar totalmente em nós, sobre nós e através de nós. Então, isso quer dizer também que nós não estamos totalmente sujeitos a Cristo, ao senhorio de Jesus. E a nossa obediência ainda não está totalmente sujeita ao Senhor. Ou seja, todo o nosso julgamento, tudo que nós estamos fazendo está sendo pela carne, está sendo pelas inclinações do nosso coração e não pelo Espírito. Aleluia, irmãos, isso é muito sério, porque isso é uma linha muito tênue ao que algumas pessoas querem definir como discernimento. O discernimento, irmãos, é a gente ver as coisas e as pessoas como elas realmente são, mas a nossa ação após isso diz quem nós somos. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque a palavra do Senhor diz, né, que nós não julgamos segundo o que nós vemos, mas tudo pelo Espírito, irmãos. Nós estamos no ministério do Espírito, então não faz sentido algum nós fazermos algo de nós mesmos. Nós fazemos pelo Espírito, é tudo pelo Espírito, irmãos, não é de nós, não é da nossa opinião, não é do nosso incômodo natural, mas pelo Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo, em outras palavras, eu vou parafrasear aqui. O apóstolo Paulo estava falando assim: vocês estão com tantas questões para vocês serem aperfeiçoados, para vocês serem até libertos e curados, e vocês estão simplesmente agindo contra mim, quando na verdade eu só estou fazendo aquilo que me foi confiado, aquilo que o Senhor me estabeleceu para fazer. E aí no final do capítulo 10, tanto que o apóstolo Paulo cita, o homem que é aprovado não é aquele que recomenda a si mesmo, nem que outro homem o recomenda, mas aquele que o Espírito Santo recomenda. O que ele também estava falando? Que tudo que eu estou fazendo não é de mim, não é de mim. Eu estou fazendo porque assim o Espírito Santo me tem conduzido até aqui e assim continua me conduzindo para que eu continue fazendo. Então eu não estou aprovado, você não está aprovado, seja você dado ao ministério, ou seja o propósito que o Senhor te confiou. Quando alguém fala, nossa, ela está fazendo um bom trabalho. E quem é, irmãos, que pode dizer que alguém está fazendo um bom trabalho? Ou que está fazendo de fato todo o trabalho que tinha que fazer, senão o Espírito de Deus, senão o próprio Senhor. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. É isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Aleluia. E isso, irmãos, é maturidade. Isso é maturidade. Enquanto nós não pudermos discernir para que o conhecimento de Deus se manifeste totalmente em nós e combata tudo isso, vaidade, orgulho, fantasia, engano em nós, nós não estamos aptos para combater as rebeliões de fora,
porque não estamos combatendo nem aquilo que está acontecendo internamente em nós. Então, nós não estamos aptos para falar do outro, para falar do ministério do outro, para questionar o outro membro. Irmãos, ontem eu acordei de madrugada e ali no meu momento com o Senhor, uma das coisas que eu falei para Ele foi exatamente assim. E eu vou compartilhar com vocês hoje, porque o Senhor me permite isso. De que se eu sou pescoço, eu andar só com o pescoço é muito confortável para mim, porque eu já sei como que um pescoço funciona, porque eu sou também um pescoço. Eu sei as limitações do pescoço, eu sei as frustrações do pescoço, eu sei as falhas, eu sei as faltas do pescoço. Mas eu não sei a do pé, eu não sei a da perna, eu não sei a da mão, eu não sei o do braço. Então, eu preciso entender e também ver quais são as limitações, quais são as frustrações, quais são aquilo que a perna passa, aquilo que o pé passa, aquilo que a mão passa e aquilo que o braço passa, para que eu tenha pelo menos um mínimo de percepção sobre aquilo que o outro está vivendo também. E isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. É a junção do corpo de Cristo, não julgando o outro ministério de si. Se o Senhor assim não direcionou algo específico dentro da sua autoridade, da medida que o Senhor confiou a você. Então, o discernimento, irmãos, é a gente entender a posição do outro. O discernimento, ele está ligado à empatia, irmãos. A gente sentir o que o outro sente, a gente ter ali como se estivesse na posição do outro, irmãos. Não para julgá-lo de nós, mas para interceder por ele, mas para entender o que ele passa ou está passando. E agir pelo Espírito e não de nós. Nós não temos o direito de agir do outro a partir do nosso achismo, irmãos, a partir daquilo que nós vivemos e a partir de como o Senhor age conosco. O Senhor age individualmente com cada um de nós, irmãos. Ainda que eu sou pescoço e ainda com os demais pescoços, ele age de forma individual, irmãos, com cada um de nós, porque eu tenho uma personalidade, o outro pescoço tem outra personalidade. E o Senhor sabe muito bem disso, irmãos. E isso é maturidade. Este é o lugar que o Senhor quer que nós caminhemos como corpo de Cristo, irmãos. Que você entenda aquilo que o Senhor está falando, está ministrando, está edificando em você. E que você receba essa palavra em nome de Jesus. É para edificação, irmãos. É para que nós cresçamos em maturidade. E não fazemos a partir de nós, irmãos, a partir dos nossos olhos naturais, mas sempre pelo Espírito. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.